Senhor, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Está dando para me ouvir bem direitinho aí atrás aí? Amém. Primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis. Capítulo 18, versículo 21. Primeiro Reis 18, versículo 21. Nós vamos ler o versículo 21 e também o versículo 38. Mas você vai manter a sua Bíblia aberta aí, porque hoje é um culto de estudo, né? Então nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor, amém? Primeiro Reis está projetado aí, né? Talvez o que eu vou ler aqui está um pouquinho diferente, por causa da versão, mas amém. Primeiro Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal é, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Vamos ler o versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no córrego. Até aqui, irmãos, vamos assentar. Eu tenho certeza que a maioria que está aqui já leu ou já viu alguma coisa sobre o episódio que nós lemos, que é Elias e os 450 profetas de Baal. Isso é um texto que é muito pregado, muito conhecido, já teve desenho animado, filme, teatro, é bem conhecido, né? E nós vamos observar nesse texto, e eu quero chamar a sua atenção, não pelo fato só do milagre, da situação que Elias proporcionou, mas pelo versículo 21, aonde Elias faz uma pergunta ao povo, porque o povo, e detalhe, não era qualquer povo, era o povo de Deus, era o povo de Israel. E Elias pergunta ao povo: por que vocês estão divididos entre dois pensamentos? Havia dois deuses que estavam sendo postos em xeque naquele momento. Um era o Senhor Deus e outro Baal. Quando a gente lê o texto, a gente fica imaginando, e a impressão que a gente tem é de que é óbvio que o povo de Deus tem que escolher Deus, não vai escolher Baal, é óbvio, né? Porque você é crente e você lê um texto desse e você fala. Mas eu queria chamar a sua atenção que isto não é simples assim. Então eu queria te posicionar um pouquinho, aí o momento que Elias chega nessa pergunta, e o que Deus vai ministrar para a gente nessa noite. Primeiro você observa o seguinte: o momento que estava vivendo, havia um rei, que era o rei Acabe. A Bíblia fala que nunca houve um rei que fizesse tudo que era mal aos olhos de Deus como Acabe fez. Ele conseguiu ser pior que muitos outros reis que são taxados na Bíblia de ruins. Ele conseguiu ser pior do que Amon. E só para te lembrar, o rei Amon, ele ofereceu vários filhos dele em sacrifício a Moloque, o seu próprio filho. Então ele fez, e Acabe consegue ainda ser pior do que esse. Acabe consegue ser pior que o pai dele, Omri. Homem que desvirtuou
os caminhos de Deus. Só que o tempo que Acabe reinou, não foi simplesmente, ele trouxe lá um ídolo, eu vou explicar quem que era Baal depois para vocês entenderem, um ídolo, e todo mundo adorou, não, isso foi durante 40 anos. E você vai ver que durante esse reinado de 40 anos de Acabe, ele começou, não da noite para o dia, mas fazendo alguns atos, cometendo algumas infrações, ao ponto de chegar ao momento que o próprio povo de Deus não estava conseguindo distinguir quem verdadeiramente era Deus. Observem que Acabe ele casa com a famosíssima, Jezabel, aonde ela era sacerdotisa de Baal. Baal era um deus que obviamente que era um deus no sentido minúsculo, porque Deus de verdade só existe um, mas Baal era um deus que ele é responsável, vamos dizer assim, os cananeus que criaram Baal, e que ele era responsável pelos tempos e pelas estações, pela fertilidade da terra. E quando Jezabel traz isso da sua cultura, um Deus que tinha esposa, Baal tinha uma esposa chamada Aserá, ou, em algumas versões na Bíblia, Asterote. Observam que aquele culto, aquele conceito começa a sendo colocado no povo, e o povo vai vendo aquilo. E aí você começa a observar que o povo vai vendo grupos de profetas e templos diferentes. Israel, naquela época, o templo não tinha mais templo, enquanto que Baal tinha vários templos altamente decorados, altamente estruturados. Os profetas de Baal se vestiam com ouro, com vestes elegantes, com pedras preciosas, enquanto os profetas de Deus eram homens simples, de roupas simples. E isso começou a ser disseminado no meio do povo. Então o povo começou a ver, olha, no templo de Baal, os cultos de Baal tinham ceias fartíssimas, vários alimentos da terra, uvas, coisas que traziam de outras nações, e o povo, obviamente, começou a ver aquilo, e aquilo começou a entrar no coração do povo, e foi passando o tempo, e o povo começou, o próprio povo de Israel começou a adorar Baal. Tudo isso por uma ação, uma estrutura de um governo. Então a gente observa como o governo também tem interferência durante uma nação. E aí, eu quero chamar a sua atenção sobre justamente o assunto, que você e eu, nós várias vezes já ouvimos falar de profetas, de pessoas que dizem se aplicar ao nome de Deus, fazer algumas coisas. Eu lembro que há uns anos atrás, vamos botar aí uns 15, 20 anos atrás, se levantavam alguns profetas em alguns lugares, as pessoas procuravam isso. Fulano foi procurar o irmão, porque quando o irmão ora, Deus fala. Tinha algumas pessoas isoladas. Só que agora o tempo passou e nós trocamos isso por alguns tipos de profetas que nós estamos vendo por aí, que tem alguns atrativos que não só está atraindo quem está fora, mas também está confundindo o povo de Deus. Pessoas que vêm levar palavras que são boas para você, são interessantes para você. Profetas que vêm pregar que a sua própria vida, não, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa rica, eu tenho muitos bens,
E isso está confundindo o povo, e pessoas estão ouvindo mensagens. E detalhe, as pessoas hoje não têm mais paciência para estudar a Bíblia ou assistir um estudo de 30, 40, 50 minutos, não. O que está em moda são vídeos de 5, 10 minutos, de pessoas que falam o que querem, e as pessoas estão achando o máximo. Eu vi um post outro dia, que a pessoa colocou assim: e Jesus disse, você pode viver como você está, que eu te aceito assim mesmo. 200 mil visualizações. Isto não é verdade, porque evangelho sem transformação não é evangelho. Mas nós estamos vendo pessoas que estão sendo confundidas com profecias, com textos, com ideias, textos inclusive que pessoas dizem que está na Bíblia, mas ninguém tem paciência para conferir. Aí você vê o post lá, o cara põe um versículo que não existe, e pessoas falam, que lindo, que maravilhoso, muito boa esta palavra. Pessoas colocam até fora da Bíblia, coisas que nomes, por exemplo, eu vi uma pessoa escrever outro dia um texto, e colocou, quem escreveu? Billy Graham. Isso não é mentira, não foi Billy Graham que escreveu aquilo. Mas as pessoas colocam, todo mundo aceita, né? E está tudo certo. E aí você vai vendo uma geração de idealistas, de pessoas que devagarzinho já está entrando no meio da igreja algumas coisas perigosas. Já tem um grupo, já até há algum tempo, mas agora entrou um pouco em moda, que defende que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Tem um grupo que fala que Adão não foi uma pessoa, é uma figura analógica que diz que o Adão se refere à humanidade como um todo. E várias outras coisas que você vê que, como as pessoas não estão conferindo, não estão lendo na fonte, estão trazendo isso em debate como se isso fosse verdade, com coisas desse tipo que são verdade. É lógico que você, meu irmão, você tem todo o direito de ler a Bíblia e ter todas as dúvidas do mundo, mas nós temos um que esclarece, que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para te esclarecer, para te direcionar, para te dar um entendimento, para colocar perto de você pessoas que conhecem a palavra. Mas as pessoas não querem conversar, não querem dialogar, e simplesmente isso se tornou moda. Eu vejo em púlpitos, em algumas mensagens que a gente assiste, pessoas citando assuntos de coach. Eu não tenho nada contra coach não, meu irmão, eu tenho até curso de coach. Mas as pessoas estão misturando agora, colocando frases de coach como se fossem frases evangélicas, e as pessoas estão adorando, porque querem massagear. Eu estou tão triste, eu quero ouvir aquela palavra hoje, que vai dizer que tudo que eu estou fazendo está certo, que não, entendeu? Querido, se o evangelho não te conflitar, ele não é evangelho. O evangelho tem que te conflitar todo dia, porque todo dia você peca. E o evangelho nunca vai dizer para você, pode pecar à vontade, querido, como alguns estão falando aí. Não, você pode pecar à vontade, porque se você é escolhido de Deus, tem céu para você. Querido, se você pecar, a Bíblia diz que o pecado te leva à morte, querido. O pecado vai para o inferno, não tem outra coisa, mas as pessoas querem achar desculpas. Então, Elias se vê diante de um povo assim. E detalhe, presta atenção, Israel naquela época devia ter em torno, existe uma estatística, não é exata, em torno de 100 milhões de pessoas. Deus chama Elias e fala, desse grupo, 7 mil somente não adoraram a Baal. Depois você lê aí na frente, compara 100 milhões com 7 mil, querido, não dá nem 0,001%. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje. Esse 0,001 são pessoas que verdadeiramente estão lendo a palavra de Deus, que estão entendendo, que estão colocando seu joelho no chão pela palavra, que estão buscando Deus com seu joelho, não com seu controle remoto.
Entende? É pouco. Querido, em nome de Jesus, tomara que todo mundo aqui esteja nesse 0,001, porque nós temos muita gente. Você vê na internet, o cara coloca um videozinho, milhões curtem instantaneamente, porque as pessoas estão procurando, sabe o quê? O evangelho para eu, igreja, do evangelho que eu gosto, entende? E aí Elias se vê naquela situação, de um povo que tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, de um povo que passou situações desde o Mar Vermelho que se abre, rio que se abre, milagres, mas o tempo passou e o povo se esqueceu de Deus, porque se apegou a deuses, a coisas daqui, se apegou a deuses deste momento. E aí Elias se coloca diante daquele e Elias lança um desafio. Esse é o desafio que talvez todos os dias nós somos levados a tomar. Independente de que Deus só vai ser Deus aquele que cair fogo do céu. E aí eu quero te mostrar aqui no texto uma coisa para você perceber como você verdadeiramente vai entender quem é quem. É lógico que você tem discernimento, né, querido? O Espírito Santo, ele te dá discernimento. Mas presta atenção no texto. Quando Elias chama ele e os 450 lá, fora que tinha outros 400 que serviam a esposa de Baal, a Será, né? Mas pega os 450 que foram lá. Primeira coisa que você vai perceber, quantos cordeiros, quantos bezerros tinham? 2. Tinha um para cada grupo. O mesmo bezerro, inclusive quem escolheu primeiro foi os de Baal. Eles foram oferecer um sacrifício e o desafio era que Deus, ou Baal, ou o Senhor consumisse aquele holocausto, aquele sacrifício. Todos os 2 tinham bezerro. Presta atenção, muitas pessoas vão falar como se conhecessem Jesus, como se fosse Jesus que realmente estivesse falando, vão usar o nome dele, vão apresentar Jesus como aquele que se sacrificou, vão apresentar Jesus com facetas humanas de N jeitos, vão falar de Jesus e só falar o nome já é Jesus. Aí você vai ver essas pessoas, não, porque Jesus foi um cara bacana, Jesus foi o maior coaching da história, porque ele pegou 12 miolo mole e fez eles serem os maiores, né? Você vai ver várias coisas, vão usar o nome de Jesus, mas na hora do joelho no chão, não tem fogo, não tem ação do Espírito, entende? Todos eles tinham lenha, ou seja, todos estão falando de que você precisa, além o quê? Queimar, né? Falando do ser humano que você precisa se sacrificar, você precisa ir em frente, você precisa agir. Você vai ouvir isso o tempo inteiro. Vai ter muitas pessoas que você vai ouvir coisas que você fala, isso aí é de Deus, hein? Isso aí é de Deus. Aí o cara fala para você assim, não, é só você oferecer, dá seu carro para a igreja, que você vai ganhar um tesouro do céu. Ou faz assim, você compra um carro para o irmão, e o irmão compra o carro para o outro e faz uma corrente dentro da igreja. Como eu já vi várias vezes em revista. Não, mas é porque Jesus vai atuar na sua vida. Irmão, toma cuidado com o que você ouve. Toma cuidado com o que você ouve. Olha para a palavra. A Bíblia promete prosperidade? Promete. Só que a Bíblia fala que a oferta não é para trocar. A oferta é para agradecer o que Deus já te deu. Não é troca, não. Vou fazer um bem bolado com Deus aqui. Eu dou uma oferta melhor e Deus me dá uma casa nova. Irmãos, não é isso. Não é isso.
Se você entende que prosperidade é isso, você precisa rever seu valor. Prosperidade é, primeiro, você entender e pedir a Deus com que você consiga viver com o que você ganha com alegria. E que você oferta a Ele pelas bênçãos que Ele já fez na sua vida. Porque as bênçãos, como diz no livro de Deuteronômio, vão seguir você. Então, primeiro você vai, primeiro você agradece, primeiro você adora e a bênção vem. Mas as pessoas querem o contrário, a bênção está ali, eu vou atrás dela. Cuidado, irmão. Cuidado, porque vão mostrar bezerro, vão mostrar lenha, vão se vestir bem, melhor do que os profetas de Deus. Às vezes a gente ouve, passa na frente de algumas igrejas, que as pessoas humildes, e a gente pensa assim, ai, eu queria uma igreja, irmão, cuidado com essa visão que você tem do evangelho, porque o verdadeiro evangelho não é estrutura. Nós somos abençoados com uma estrutura maravilhosa, amém, mas o mais importante de tudo isso aqui, é o Espírito Santo agindo na sua vida, é o Senhor falando com você, e Ele não tem acepção de se é rico ou se é pobre, porque lá no céu, a mansão, querido, é para todo mundo. Nós precisamos olhar com o olhar de Elias aqui, nós precisamos nesta geração ser igual a Elias. Quando as pessoas vierem com essas coisas, vem cá, até quando você vai ter essa divisão na sua vida entre escolher esse Deus que você acha que é, ou o verdadeiro Deus? Nós precisamos ter essa mensagem, nós precisamos ter a ousadia. Irmãos, pensa no papel de Elias. Se eu estivesse lá naquela hora, e Elias fala um negócio desse, eu ia falar assim, meu Deus, esse cara, porque foi uma ousadia. Mas, irmãos, nós precisamos realmente ser ousados, porque o evangelho, ele é para ousadia mesmo. O evangelho é para romper, você já viu essa palavra? É para romper. Nós não podemos, Elias não se conformou em ver o povo naquela situação, em ver o povo dividido, em ver o povo, e aí os profetas lá de Baal começaram a fazer o ritual deles, pularam, fizeram aquele negócio todo. Eu fico imaginando o povo olhando aquilo. Irmãos, eu não tenho como dizer isso não, isso é carta ao São Júlio, tá? Para mim, o povo estava torcendo pelos profetas de Baal naquela hora, porque aqueles caras todos arrumados, todos bonitos, começaram a pular e tal, e depois eles viram que o negócio não estava dando certo, eles começaram a se bater. Irmãos, você vai ver pessoas dando discurso, não, porque eu fui um pobre coitado, eu fui assim, começa a expor a sua vida, eu não tinha nada, mas agora eu tenho tudo. Você vai ver as pessoas se comoverem, nossa, como aquele homem é de Deus, né? As pessoas, o discurso que vai sendo usado é se apresentar. Você fala para a pessoa, irmãos, que palavra de Deus maravilhosa. Não, irmão, aquele homem tem uma palavra. Mudou a inversão, a palavra está se tornando das pessoas. As pessoas não estão lendo a verdadeira palavra, mas estão dando ouvido às palavras dos outros. Então, você vai ver credibilidade aonde não deveria ter credibilidade. Os profetas de Baal não teriam que ter credibilidade nenhuma, porque eles simplesmente induziram o povo. Eles não fizeram nada, ficaram quase o dia todo pulando, fazendo. E Elias, bem ousado, ainda apimentou o negócio, né? Não, chama mais ele aí, vai ver que ele está dormindo. Nós precisamos ser ousados, mostrar para as pessoas que o Deus que elas acham que são não existe, está dormindo, está longe, mas que o nosso Deus não, ele está perto. O nosso Deus, ele interage, o nosso Deus é vivo. Nós precisamos ter esse discurso como crentes todos os dias. E aí Elias vai lá, e aquele movimento, e o povo, que já tinha esquecido de tudo, e aí Elias, eles gritaram, não fizeram nada. E aí quando chegou a vez de Elias, e aí eu quero te mostrar aonde é que você tem que observar o que o verdadeiro profeta faz. Primeira coisa, o que Elias faz quando é a vez dele aí? Ele restaura o altar que se havia quebrado. O verdadeiro profeta
tem que mostrar que para você ter adoração, você tem que se restaurar primeiro, querido. Você não pode viver quebrado. Você precisa pedir a Deus restauração. Você não pode ser adorador ao Senhor se você vive todo errado. Você precisa se consertar. Tem coisa que você sabe que tem que fazer e não faz. Quer ver o sinal de Deus atuando na sua vida, querido? Restaura o altar. O altar é você. Você é o motivo de adoração. Deus não quer adoração nem do seu carro, nem da sua casa, nem da sua conta bancária, não. Deus quer adoração de você, do seu coração. Você precisa pedir restauração, e não é uma vez não, é todo dia, porque todo dia a gente se quebra, todo dia. A Bíblia diz que todos, não foram alguns, todos pecaram, mas a Bíblia também diz que Deus deu amor ao mundo inteiro, né? Então presta atenção, querido, você precisa se restaurar, você precisa buscar a restauração. Altar quebrado não cai fogo do céu. Altar quebrado não é motivo de adoração. Amém? Outra coisa que Elias faz, ele pega as 12 pedras, estavam lá, ele fez um símbolo, né, para aquela época as 12 simbolizavam as tribos, depois vieram os 12 discípulos, ou seja, ele mostra para o povo o seguinte: para se alinhar com Deus, tem que restaurar o altar, mas tem que lembrar que você tem um concerto com Ele. As 12 se referiam ao primeiro concerto, né? E agora nós temos a nova aliança. Querido, você precisa lembrar que você tem que ter um concerto com Deus. Você precisa ter um acordo com Ele. Não adianta você oferecer o altar se você não acordou de que Ele vai ser seu Deus e você vai agir como o povo dele. Você vai seguir aonde ele te disser que você tem que ir. Você vai viver nos preceitos do Senhor. O concerto é com Ele, não é com pessoas e muito menos com você mesmo. Você não pode viver achando do jeito que você quer viver, não. Nós temos que viver segundo Cristo nos ensinou a viver, querido. Com amor uns com os outros, com preocupação com a salvação do próximo, com postura, com ética. Cristo era um cara tão ético, desculpa falar cara assim, tá, só para a gente enfatizar. Era tão ético, que ele estava com um grupo levando a palavra e apareceu um outro grupo lá fazendo algumas coisas, e os discípulos, né, querendo ser legalista. Ah lá, estão falando coisa lá do seu nome lá, manda um raio e queima todo mundo. E Jesus falou, não, se não estão contra nós, deixa eles. Você vê como que Jesus era um ser humano. Nós temos que ser éticos. Nós temos que amar o próximo, independente da igreja do próximo, independente que religião ele frequenta, porque o seu compromisso, o seu concerto é com Deus, é com o Senhor, é firmado. O dia que você levantou sua mão aqui e aceitou Jesus, é o seu concerto. Tem que lembrar disso toda vez que você restaurar o seu altar, querido. Que você tem um compromisso com Ele. Você tem um compromisso de viver uma vida correta nesta terra, porque vivendo correto, levando o evangelho e se preocupando com o próximo e amando ao Senhor, é que você vai herdar o paraíso, querido. Amém? Depois Elias faz uma coisa que ninguém esperava também. Ele pega, eu acredito que deve ter feito ferramenta, que com a mão não dá. Ele faz um sulco ou um córrego em volta do altar. E ele manda encher com vários cântaros de água. Pensa bem, era estranho, né? E joga ainda sobre o sacrifício. Como vai queimar algo com água? Elias mostra ali duas coisas que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, Elias coloca água no sacrifício, porque lembra que o Monte Carmelo, Israel, o lugarzinho era quente, irmão. Então, para alguém falar que foi combustão própria ali, alguma coisa, pouco custava. Então, ele já botou água para dizer que realmente, querido, água fala de várias coisas, mas existe uma coisa que a água fala, é de arrependimento. Não tem como você oferecer adoração a Deus se você
não se arrepende. Entende? Você pode fazer o que for, o movimento que for, mas se você não tem arrependimento dos seus pecados, não funciona. Não é alguém que vai ter que virar para você e falar assim, não, você pecou, vou colocar você em disciplina, aí põe em disciplina. Aí depois a pessoa volta da disciplina. Querido, isso só serve administrativamente falando, porque no céu só serve se você se arrepender. Aqui não serve para nada. Aqui só serve por questões éticas, culturais, né? Entende? O pecado não é eu que tenho que dizer para você qual é o seu pecado, é você que tem que saber o seu pecado, confessar ao Senhor e se arrepender. E aí a oferta vai ser aceita. Porque lembra que a água, né? Assim, o maior símbolo do arrependimento, que é a água do batismo, né? E aí Elias vai lá e enche de água, tanto a oferta como em volta. Para que o altar pegue fogo, querido, tem que ter arrependimento. Para que o altar manifeste a glória de Deus. Jesus fala isso tão sério, que se você vier ofertar o que for, se você não estiver em acordo com seu irmão, com a igreja, quem for, você resolve primeiro e depois você vem apresentar a sua oferta. Não adianta você apresentar a sua oferta sem estar alinhado com Deus, que pode até resolver administrativamente aqui na terra o dinheiro, mas a oferta, a maior ligação é lá, ó. É Ele aceitar a sua oferta, não é eu, não é o pastor, entende? É Ele que tem que aceitar, e você precisa estar consertado, você precisa estar arrependido. Elias faz esses atos justamente para mostrar ao povo, porque o povo não estava arrependido, tá? Você pensa que o povo estava com raiva de Elias, porque ele foi lá e profetizou que não ia chover por 3 anos, não choveu, e aí botaram a culpa nele. Sendo que, primeiro, quem mandou falar isso foi o Senhor. Segundo, que o Senhor mandou isso porque Acabe estava em pecado. E o povo estava concordando, irmão. Se você ler mais para frente, você vai ver algumas coisas que a sequência de reis também não foi muito boa, não. Se não fosse Josias, leia depois sobre Josias que você vai ver. Josias foi o que derrubou esses altares de Baal, esse negócio todo aí, deu um conserto na casa. Você pensa que depois de cair fogo do céu, Acabe se converteu? Leia para frente, ele continuou fazendo tudo errado. Continuou errando, continuou com Jezabel, entendeu? Os profetas de Baal ficaram por lá. Você pensa que eles mataram os 450, mas teve um grupo que se escondeu, querido. Infelizmente, são poucos aqueles que podem dizer só o Senhor é Deus, porque conhecem ao Senhor, porque na hora de apresentar a sua vida, consertaram o seu altar. Na hora de apresentar a sua vida, fizeram tudo conforme a vontade do Senhor. Repararam o altar, se arrependeram e reforçaram o conserto do Senhor. E olha a oração que Elias faz. Elias não diz assim: eu oro nesta hora, porque eu sou Elias, super Elias, sou o cara. Eu tenho o poder de Deus, eu tenho a água ungida. Não. Sabe o que Elias falou? Senhor, na frente de todo o povo, eu sou teu servo. Não sou eu, é o Senhor, eu sou teu servo. Às vezes a gente está ouvindo muita coisa, mas ninguém está dizendo que é servo, não. Tem muitos que estão querendo dizer que são senhores. Não, porque eu faço, o Espírito Santo me obedece. Eu falo que vai curar, ele cura. Eu falo que ele vai agir, ele age. Queridos, se você ouvir isso, não acredite, porque nós não mandamos nada. Quem manda é o Senhor. O Senhor que fala, não, pode ir ali que eu vou curar. É o Senhor que fala, pode ir ali que eu vou restaurar. Então, o nosso papel é papel de servo, é de servir.
Não existe adoração se você se colocar no lugar como Senhor. Deus só aceita a sua adoração quando você se coloca como servo dele. Quando você se coloca à disposição dele. Quando você se coloca diante de todos e diz, não sou eu que vou fazer nada. Quem vai fazer é o Senhor. E aí, eu lembro em Mateus 3,11, né, que João Batista, se eu não me engano, me ajuda aí, João Batista fala, vai vir e ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Não sou eu, vai vir outro. Nós temos que fazer a mesma coisa, irmãos. Não sou eu, é o Senhor. Não é o que eu faço, não é a minha história de vida. A minha história de vida pode servir de testemunho, amém? Mas a minha história de vida não é para você se sensibilizar e chorar como a gente vê. Ai, coitado daquele irmão, ele não sei o quê. Não, querido. A minha história de vida é só para mostrar a glória, porque a glória é do Senhor e Ele não divide com ninguém. A glória é dele, é tudo para Ele, e não tem conversa. E Elias deixa isso muito claro. Eu, Senhor, sou o teu servo. E olha só, por que que o Senhor derramou o fogo naquela hora? Por que que o Senhor não derramou fogo, primeiro que Baal não existe, né? Mas como Deus, só na história, mas o que que diferenciou para que o fogo caísse naquele altar naquela hora? Foi porque Deus olhou e viu, olha, altar reparado, tudo certo. Conserto reafirmado, tudo certo. Arrependimento e humildade de dizer que é servo. Quando isso acontece, querido, aí cai fogo. Aí o Espírito Santo vem. Aí a coisa acontece. Aí o Espírito Santo te visita. E aí você começa a entender os mistérios de Deus. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, puxa, eu oro, mas o que está faltando para... eu quero falar línguas, eu quero fazer aquilo. Querido, dá uma revisada nesses pontos que eu falei. Será que você não está querendo pedir a Deus para ser batizado com o Espírito Santo, para poder você dizer que é, para poder ser um obreiro, para poder escrever na ficha lá, sou batizado? Será que você quer a ação do Espírito Santo na sua vida só para contar para os outros, ou para dizer que você tem porque o irmão do seu lado tem? Qual é o propósito? Pergunta ao Senhor. Às vezes o que está faltando é você fazer essas coisas que Elias fez aqui. Às vezes o que está faltando fazer o fogo cair é isso, querido. Porque Deus só derrama da graça. Sabe para quê? Porque não é para queimar homens, não é para queimar terra, é para honrar um sacrifício. O fogo cai sobre o holocausto. É para mostrar que o poder de Deus se manifesta para honrar um sacrifício que foi feito, que foi de Jesus. Só por causa de Cristo que o Espírito Santo está aqui ministrando, sabia? Quando Cristo vem e Ele fala, olha, eu vou, mas depois que eu vou delegar para outro. Então o Espírito Santo ele está aqui agindo na nossa vida, a figura aqui do fogo caindo do céu, né? Como a figura do Espírito Santo hoje que vai, por causa da honra, um sacrifício, por causa de aceitar. Por que que o fogo consumiu toda a água? Para te lembrar que quando o Espírito Santo vem, querido, o seu arrependimento é aceito. Aquilo que ficou de passado, de erros, a Bíblia fala que Deus lança no mar do esquecimento. Mas para que essa água seja consumida, precisa cair o fogo do céu. Não adianta você simplesmente dizer, eu me arrependo, e não agir como alguém que se arrepende. Jesus, quando alguém pecava, ele falava assim, olha, eu te perdoo, está tudo certo. Não, ele falava assim, olha, eu vou te perdoar, mas não peques mais. Ele deixava isso muito claro. Às vezes a gente quer ouvir o evangelho do está tudo certo, dos profetas que diz que está tudo certo. Não, está tudo certo. Outro dia eu ouvi um negócio, já é meio antigo isso, mas me preocupa, que as pessoas estão voltando a reafirmar a coisa o seguinte,
Não, que no final Deus vai salvar todo mundo. Irmãos, eu acho que eu estou lendo a Bíblia errada, então. Porque a minha Bíblia diz que vai ter um grupo que vai ser salvo, mas que também vai ter um grupo que não vai ser. Está escrito na Bíblia. Aí as pessoas falam, não, porque se preocupa não, que você pode pecar quantas vezes. Se tem um projeto de Deus para a sua vida, você pode errar, você pode pecar, você pode fazer tudo errado, que Deus vai te dar vai sempre dar um jeitinho de colocar no caminho de novo. Você já viu isso? Deus sempre arruma uma forma de colocar você no caminho de novo. Então eu posso fazer tudo o que eu quero. Não tem arrependimento, não tem fogo, não tem aceitação de arrependimento, não tem manifestação da glória, querido. Se você ouvir a pessoa falar assim, não, porque Deus me deu este poder, eu já ouvi gente falar assim, irmão, Deus me deu este poder. Irmãos, o poder é dele, nós não temos poder de nada, nós só somos servos, ministradores, nós só simplesmente, irmãos, é pela misericórdia de Deus, porque Deus tem pena de um cara igual eu, irmãos, todo cabeçudo, né? Vai lá, busca o Senhor, tal. Se você não se colocar para o Senhor, eu só estou aqui na tua misericórdia, e Deus vai lá e aceita. Você imagina a reação agora do povo quando o fogo cai. Primeira coisa que você vai perceber nessa brincadeira, primeiro, que Elias já sabia que isso ia acontecer, né, irmãos? A fé que ele já tinha naquilo ali, ele já tinha certeza do que Deus ia fazer. Mas olha que o povo precisou ver para mudar de postura, e aí mesmo assim, o povo, muitos ainda continuaram do ladinho de Acabe. Mas o povo precisou ver algo para mudar de postura. Mas Jesus falou uma coisa, o seguinte, querido, que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. O grande desafio de hoje é que a gente só quer, não, eu quero ver um anjo, não, eu quero ver sair fogo da sarça. Querido, o que você tem que ver não é o que importa é que você tem que entender que tem e ter fé, e sentir que Deus está em você, e você ouvir essa palavra, e não é simplesmente, eu ouvi a palavra, não, querido, se você não pegar a Bíblia, e você mesmo, eu já falei isso aqui, pastores já falaram isso aqui 200 vezes, se você não tirar as suas próprias conclusões, se você não ler a palavra, não olhar para ela, não estudar, a botar um caderninho do lado, ler 3, 4 versículos e anota algumas coisas que você não entendeu, conversa com alguém, se você mesmo não buscar, aonde é que você vai ter a manifestação de Deus na sua vida, querido? Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você não crê que ela é alimento, porque a partir do momento que você crê, você tem que buscar, querido. Não adianta você só vir no culto, a palavra foi legal, né? Nossa, aí tem um irmão que vem, fala 3 aleluia, não gostei do culto não. Tem assim que a gente faz? Uma vez aconteceu uma coisa dessa, eu estava na igreja, e assistindo um culto, não aqui, né? O irmão do meu lado, falou língua estranha o culto inteiro, se quebrantava, eu fui na vibe, né? Seu irmão está irmão, quando tem um irmão do lado do seu lado ali, você cola nele que a rebarba vai em você também, o Espírito Santo vai junto. Estou brincando, mas é verdade, às vezes o irmão está do seu lado, às vezes você está meio cansado, você está vendo que o irmão está na bênção, né? Isso existe, né? A gente vai falar que não contagia, não que contagia. Mas o culto foi legal, foi uma bênção. Aí eu saí do culto, vem um atribulado, né? Rapaz, aquele cara hoje pregou, errou tudo, né? Que mensagem ruim. Você é mesmo, rapaz? Você não percebeu não, rapaz? Eu estava tão com Deus naquela hora que se ele falou errado eu não percebi não, eu ouvi Deus falando, ele não. Entende que nós precisamos mudar essa visão? Né? Que nós tem pessoas que vão no culto hoje, quem é que vai pregar? Não, é o pastor Eduardo, então eu vou.
Ah, é o fulano, Beltrano. Ai, sério? Entende que nós temos... Não vai falar que é hipocrisia, não, que a gente faz isso. Só que o que importa não é quem. Deus é o mesmo, a manifestação é a mesma, a glória é a mesma. Se a pessoa que está ministrando a palavra disser, Senhor, eu sou teu servo, Ele vai derramar a glória dEle sobre cada um de nós. Ele vai visitar o nosso coração, Ele vai encher o nosso coração de fogo, e você vai falar em línguas, e você vai glorificar, e vai trazer cura para o seu lar, vai trazer filhos se convertendo, esposos se convertendo, tudo vai acontecer porque é Ele que vai ministrar. A ministração do culto não é só daqui para cá, é lá, ó. Nós precisamos mudar essa concepção de que o verdadeiro profeta não é aquele que se veste bem, não é aquele que só fala eloquentemente, não é aquele que tem o carro do ano. O melhor profeta, você vê como é que Elias se vestia, irmão? Se você vai lembrar que Elias era tisbita. Dá uma olhada para você ver o que é isso aí, irmão. Esse pessoal era pobre, se vestia mal. Você vê João Batista. João Batista, se fosse hoje, talvez ele ia lançar moda, né? Que botava uns pelos assim, um negócio, né? Mas o cara vivia no deserto, se vestindo com uns negócios doidos lá, né? Não tinha aparência nenhuma, mas Jesus, Isaías fala isso. Ele não tinha parecer e nem formosura, era o mais desprezado entre os homens. No entanto, ele foi aquele que veio aqui, saiu da glória, veio aqui para levar uma palavra para você, para apresentar o Espírito Santo para você. E foi Elias que, através da postura dele, que o fogo do céu caiu, e quando tinha outros 450, querido, tem milhares de pessoas aí falando, e visto isso e tal, mas você conta no dedo quem realmente tem palavra de Deus para trazer. Você conta no dedo quem realmente tem evangelho para viver. Você conta no dedo. Nós temos que observar que naquele final de montante aqui, só 7.000, querido, de um povo de mais de 100.000 pessoas. O próprio Deus vira para Elias e fala, olha, tem 7.000 aí, que não adoraram a Baal, que não foram no templo adorar outros deuses. É muito pouco. Eu acho que se juntar as ADNVs todas, já está dando quase isso, né? Está entendendo? Mas não era o povo de Deus, não era o povo que tinha uma experiência com Deus, mas foi enganado. E Jesus deixou muito claro uma palavra que é o seguinte, que nos últimos dias, se possível, até os escolhidos serão enganados. Se nos últimos dias até aqueles que... Sabe o que é escolhido? Não é predestinação não, querido. Escolhido é aquele que se aceitou o Senhor, que entrou nos átrios, que viveu junto com o Senhor, que ouviu a palavra, que ministrou para alguns. Eu não vou falar o nome do pastor, não, mas quando eu já falei isso para alguns aqui, né, em outras salas. Quando eu era adolescente, tinha um pastor que eu gostava muito dele. Ele tinha um livro para jovens que era a coisa mais abençoada do mundo. E a gente lia aquilo, conversava entre os jovens, né, sobre aquele livro. Eu lembro que lendo aquele livro, muitos jovens foram para o caminho correto no casamento. Foi abençoadíssimo. E aí esse pastor ficou famoso, ficou rico, ganhou muito dinheiro, comprou uma mansão fora do Brasil, ficou muito milionário. E agora ele está pregando para dentro das igrejas, voltando os ritos judaicos, e dizendo, e criou uma Bíblia segundo ele, onde ele pega as próprias interpretações dele e coloca lá, né? Desvirtuou tudo, irmão. Ah, mas não era de Deus? Era. Mas Baal foi aparecendo, as vestes bonitinhas, as ideias, né, as coisas boas desta vida. E aquele que um dia evangelizou, levou a palavra, se tornou um profeta de Baal, querido.
Infelizmente, querido, que profeta você está vivendo? Que profeta é você? Eu chamo a sua atenção nessa noite e a minha também. Nós precisamos ser ousados como Elias, querido. Nós precisamos lembrar que para que Deus manifeste a sua glória, eu preciso reparar o meu altar. Para que Deus manifeste a sua glória, eu preciso lembrar do concerto que Ele fez comigo na cruz do Calvário, querido. Para que Deus manifeste a sua glória, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me colocar aos pés dEle. E aí sim, se eu puder dizer alguma coisa, eu vou poder dizer que eu sou um profeta de Deus, quando eu estiver nessa condição. Porque aí sim, na hora que eu orar, aí o fogo vai cair. Na hora que eu estiver na posição com Deus, é que Deus vai manifestar a sua glória. E a glória é dele, e o fogo que cai é ele. E todos vão ver o que Deus fez. Depois desse que o fogo caiu, o povo começou a gritar, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Um ato de um homem fez uma nação inteira gritar que só o Senhor é Deus. Que os seus atos façam com que todos à sua volta possam também gritar assim, querido. Só o Senhor é Deus. Só Deus que existe. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Se coloca de pé, irmãos. Quando eu estava orando por esta mensagem, e já tinha lido, eu acho que eu e a maioria das pessoas aqui já deve ter lido 200 vezes esse texto, né? Mas eu fiquei tentando me imaginar como Elias, eu fiquei com vergonha, porque eu acho que se eu estivesse no lugar dele, eu tinha dado no pé. E aí a gente começa a pensar assim, mas está errado, eu deveria ter feito igual Elias fez. E o Senhor nos lembra que hoje, Ele te dá essa oportunidade, querido, de todos os dias você agir como Elias, de todos os dias, através da sua vida, a glória de Deus se manifestar. Antigamente precisava de um interlocutor, de um sacerdote, de alguém, mas agora você tem acesso direto ao sumo sacerdote. Você já está ligado com ele diretamente. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Pastor André, deixa eu orar. Quantos foram abençoados? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração.